Alguém quer vir me ajudar? Algum candidato? Nenhuma das duas pessoas se habilitam? Pessoal, ao usar o mulher ou ao usar o blazer, a gente faz, de uma certa forma, uma referência a um passado distante, bem distante, quando os preferidos da comunidade, principalmente apelados à religião, se reuniram para decidir alguma coisa. Quando eles se reuniram, eles falavam sobre as ordens de Deus. Então, para isso, eles tinham que se tornar dignos. Para se tornar dignos, eles faziam um ritual, usavam a vestimenta para se diferenciar dos demais e para dizer que aquele ali, naquele momento, representa a divindade. Você já percebeu que o padre se veste diferente, o papa, o cardeal, o juiz? Você já viu aquele julgamento do Supremo? Vocês viram que cada um tem um camisolão preto, uma cordinha assim vermelhinha? Vocês acham que ele está fora ou arrasador? Mas o que a gente sabe que aquilo ali é um tipo de vestimenta para aquela situação. Mas para quê? Para que eles se tornem diferentes daqueles ali e, enquanto vestidos, eles digam que são melhores. Por isso vão decidir. E isso, no inconsciente da gente, é repassado que aquele que se veste de forma diferente, a ele é atribuída uma missão mais digna, mais dignificante. É tanto que o médico, simbolizado, coloca um jaleco, né? Você acha que eu estou... Eu não obrigo vocês. Mas pessoal, essa era a provocação que eu queria fazer com vocês. Para
a gente tem que ter um motivozinho para iniciar, é na o calor. Certo? Vocês querem que eu use letra? O pessoal e quando alguém faz uma aula diferente, sim. É que eu sou mais engraçado. Sai daqui engraçado. Você acha? Bem, pessoal, a provocação que eu queria fazer era para alertar que a gente conscientemente age conforme o que a gente já ficou estabelecido, que a gente tem uma reação às vezes sem saber, ou respeita uma pessoa sem saber porque está respeitando. Alguém aqui conhece o promotor da cidade? Levanta aí quem conhece. E o juiz? Não? Você é pessoa pública? Não? Professor que vocês conhecem? Do colégio? Conhece não? Sim? Claro, né? Mas por que é claro? São bem mais próximos, né? Então essa proximidade torna aquela pessoa mais significativa para a gente. Então a gente tem uma diferença muito grande entre o professor e o juiz. Aquele que é presente e aquele que é ausente. Aquele que está junto a nós e aquele que está distante de nós. E isso repercute. Pessoal. Olha, eu me senti mal ofendido. Eu achava que ia ter atenção de vocês, mas eu só consegui por esse, né? Ou então porque eu falo assim. Pessoal, o que eu estou querendo fazer a gente pensar é que a gente tem comportamento, a gente tem uma conduta que às vezes é tida por nós de forma natural, espontânea, porque a gente cresceu vendo aquilo ser repetido, aquilo ser tido como certo. A questão da vestimenta, muitas vezes, distancia uma pessoa da outra. A questão de um comportamento, muitas vezes, também distancia uma pessoa da outra. Se ficasse só no distanciamento, não seria tão prejudicial. Mas se a gente sair daqui, por exemplo, e se eu for no parlamento europeu, o pessoal vai olhar para mim e dizer assim: como é que esse rapaz está fazendo aqui? Aqui é o parlamento europeu. Então aqui a gente é o último chique. Então eu já estou me entrando lá com alguém excluído. E eu com certeza vou ser olhado diferente. Alguma opinião a ser dada aí? Nenhum? Tudo bem. Pessoal, vamos voltar aqui. Questão de investimento, questão de comportamento. O que é que isso implica também no comportamento da gente em relação ao outro? É que a pessoa está se apresentando ou se portando de forma diferente. Então ela vai ser analisada de forma diferente. A questão é, qual é a análise que a gente vai fazer disso? A gente vai ter uma análise positiva ou uma análise negativa? Por exemplo, o homossexual hoje na sociedade, como é que ele é visto? Será? Não tem nenhum preconceito contra ele, não? Como é que o Marcos Pérez vai fazer agora? Com essa encruzilhada para ele? Ele representa aquele cara que é o ganhão, o homem, o alfa, o supra-sumo, e jamais imaginaria ter um filho homossexual. Como é que ele vai lidar com isso? Desde pequeno, ele é considerado a pessoa mais importante para ele porque ele é o filho, né? Só que a partir do comportamento dele, aquele sentimento pode ser abalado, pode ser modificado e gerar até uma rejeição, né? Mas como é que você passa de uma questão de total admiração, de total devoção para o filho e reveste um momento em que você o rejeita? Que coisa
Rompe aquela amizade. Preconceito com a sociedade. Preconceito, né? Se vocês entrassem, se as meninas aqui entrassem na loja mais chique de Paris, vocês acham que iam ser bem vistos? Né? Mas aí não seria você, seria a roupa, né? Então lá também, a gente também seria visto de outra forma. O que é que faz uma pessoa ver a gente de uma outra forma? Esse tal de outra forma sempre é para ruim, né? Ou seja, você é excluído antes de entrar e antes de falar. Você ser homossexual, você é excluído e é rejeitado antes de ser conhecido. Alguém aqui já ouviu falar em Lei Maria da Penha? Vocês já sabem não? Maria da Penha, violência doméstica, homem que mate mulher na cadeia. Mas tem João do Bem, por exemplo. Por que não tem? Agora é mais o quê? Os homens que agridem as mulheres. E não tem nenhum homenzinho que agride não para a mulher. Mas por que não vai ser desprotegido? Já pensou nisso, você acredita? Tem que ter uma lei protegendo a gente. Mas a gente não sabe que os direitos são iguais? Por que não tem direito igual pra gente? Aí ela é merecida, né? E cadê a igualdade? Ai, mas não? Acabou? Ela está dizendo aqui que a Lei Maria da Penha vale tanto para mulher quanto para homem. Será? Era, né? Por que não? Que vergonha? O que é isso para reclamar? Ah, é? Isso é novidade ou faz tempo isso? Faz tempo, né? É? Pessoal, então a gente está se confrontando com duas análises de uma mesma questão. Um homem sendo agredido e uma mulher sendo agredida. Uma lei que protege a mulher e a inexistência de uma lei que protege o homem. Por que isso é assim? Porque a gente vai construir em cima de um passado que retrata que historicamente a mulher ou foi agredida ou submetida. Para que ela tenha a possibilidade de importar-se na sociedade, na família, de forma igual, também ter voz, ela tem que ser protegida de forma diferente ao homem. Para quê? Para que ela possa se tornar igual. É como um pobre e um rico. Você vem e diz o pobre, olha, você tem liberdade de viajar para os Estados Unidos. Bem, você pode ir numa loja, comprar sua passagem, comprar sua roupa e viaja. Aí o pobre vai dizer, bem, mas eu não posso. Eu não tenho condição de pagar uma passagem. E cadê a igualdade disso? Cadê a liberdade disso? Então a liberdade é diminuída em razão do desequilíbrio entre o próprio pobre e o rico. Se você cria leis que dão melhores condições ao pobre, é como se a gente tentasse equilibrar a oportunidade do pobre e do rico. Mas equilibrar totalmente é difícil. Por exemplo, eu não posso dizer que um homem é totalmente igual a uma mulher, né? São naturalmente diferentes. Mas o que é que eu tento com isso? Tentar equilibrar. Eu tento dar a mesma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento para o homem e para a mulher. Certo? Então essa perspectiva igual é que possibilita que eles sejam iguais em condições. Porque também iguais em direitos para alcançar aquilo. Se não tivesse escola pública, só tivesse escola particular, só quem tinha dinheiro poderia colocar seu filho na escola. Como é que a gente vai viabilizar isso? E por que o rico tem que pagar e o pobre não tem que pagar a escola? Se ele quiser, ele tem que pagar. Uma escola diferente tem que pagar. Por que o pobre não tem assim? Na faculdade não tem programa do governo que dá a bolsa para pobre? Por que não dá para rico? Porque não precisa, né? Por que não dá uma lei para defender o homem? Porque historicamente ele não precisa. Porque ele é
pela vergonha da gente, ele é o vilão da história. Tem um livro muito bacana, que é chamado Os Sertões, do Euclides da Cunha. Em uma passagem quase final, ele analisa o nordestino, nós nordestinos, como aqueles sendo sertanejos, pela luta dele, pela braveza dele, ser considerado, ele diz assim, o sertanejo é, antes de tudo, forte. Por que ele é um forte? É porque ele é um super-herói? Não é. É porque ele sempre lutou por uma vida melhor, apesar de toda a adversidade, apesar de discriminação, do abandono, da seca, da distância do Estado. E em razão dele sempre ter lutado e perseverado, ele é tido como forte. Só que hoje em dia, o sertanejo nordestino é encarado na questão da Maria da Penha como covarde. Ou seja, a gente tem um grande percentual de violência contra a mulher. Se a gente tem esse grande percentual, o homem é o responsável disso. E cadê o nosso heroísmo? Cadê aquela fortaleza que antes era nos dada? Um exemplo nato para todo o Brasil ver que o nordestino era uma pessoa excepcional. Mas existia antes a violência contra a mulher? Existia. Só que não era visualizada. Hoje ela é. Por quê? Porque a gente tenta dar à mulher as mesmas condições de possibilidades, as mesmas condições de se alcançar um direito. Mas, ao mesmo tempo, isso nos coloca numa posição, no mínimo, constrangedora. Porque a gente é retratado como covarde. Se a gente